Liderar mal começa com ler mal as pessoas. Você tem certeza de que entende a sua equipe? Olá, líder. Olá, gestor. Olá, dono de negócio. Aqui é Ricardo Malê e neste episódio do nosso podcast eu quero compartilhar contigo uma notícia muito especial. Depois de muito trabalho, de muita dedicação, de muito refinamento, eu estou finalmente lançando o curso Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Mas eu não quero aqui fazer desse episódio aí apenas assim um anúncio de lançamento. A gente quer aproveitar essa conversa para tocar num ponto que está no centro da vida de praticamente todo líder. Seja você aí um empresário, gestor, coordenador, supervisor, dono de negócio, ou alguém que simplesmente precisa conduzir as pessoas na sua vida aí profissional, pessoal. Sempre vai existir uma dificuldade que aparece cedo ou tarde, que é entender gente. Porque liderar pessoas nunca será uma tarefa simples. Na verdade, grande parte da dificuldade da liderança, ela vai nascer justamente aí, tá? Pessoas são super complexas, cada uma carrega os seus valores, as suas motivações, as suas emoções, seu jeito de reagir, as suas competências, suas limitações e também uma forma, né, como ela entra na dinâmica do seu grupo, do seu meio. Por isso, muitas vezes, o líder, ele vai olhar para a equipe e vai ver comportamentos difíceis, vai perceber ruídos, tensão, vai identificar queda de desempenho, mas ele não consegue enxergar com clareza o que está por trás de tudo isso. E esse é o ponto decisivo. No dia a dia, aquilo que vai aparecer assim para nós na superfície, né, como atraso, resistência, conflito, desânimo, dispersão, a falta de foco, a insegurança, isso é só o comportamento visível e não explica qual é a causa. E é aí que muita liderança se complica. Sem uma leitura profunda, fica muito difícil, né, a gente reagir de forma correta. Às vezes a correção ela sai torta, em outras, situações a cobrança vem no lugar errado. Também acontece aí do líder interpretar de forma injusta o que ele está vendo. O que parecia falta de vontade, na verdade pode ser uma falta de preparo. O que parecia um desinteresse, talvez tenha relação com desgaste emocional. Aquilo que foi lido como resistência, pode ter no fundo uma ligação com um conflito de valores. Você saca isso? Tem muita coisa envolvida. Então, a pergunta que começa a surgir é a seguinte: como entender melhor as pessoas? Como sair de uma leitura superficial e começar a perceber com mais clareza o que move, o que trava, o que enfraquece, o que fortalece e o que confunde, né, alguém aí dentro de uma equipe? Foi exatamente para responder essa pergunta que eu desenvolvi esse conteúdo. Primeiro, eu desenvolvi um e-book. O e-book ele foi super bem recebido, eu tive a oportunidade de conversar com praticamente todo mundo que baixou o e-book. Não vou dizer todo mundo, né, porque na verdade algumas pessoas colocaram o WhatsApp errado ali na lista, tudo bem, né, mas realmente conversei com muita gente, muita gente. E a receptividade foi incrível, né, as pessoas realmente agradecendo: "Poxa, que conteúdo legal, como me ajudou a entender melhor". Claro que isso me deu uma motivação para aprofundar, para ir além e organizar melhor todas as ideias contidas naquele e-book. Pô, o e-book tem 37 páginas, né. Isso que é um resumão, imagina. Então, com esse resumo foi o ponto de partida para a gente estruturar a proposta, né, do curso, que se tornou um curso online com 53 aulas, 53 aulas, mais de 10 horas de conteúdo.
Eu percebi uma coisa ao longo do tempo, muita gente quer liderar, ela quer se comunicar melhor, quer engajar melhor, quer desenvolver melhor a equipe, mas ela tenta fazer isso sem ter, assim, um mapa claro, né, sobre toda essa complexidade humana. Quando falta esse mapa, o que vai acontecer é improvisação. O líder, por exemplo, tenta resolver os problemas conforme eles aparecem, ele reage ao que vê, ele corrige o que incomoda, ele cobra o que considera importante, mas sem uma lógica mais consistente para interpretar as pessoas. E com o tempo, isso aí vai gerar ruído, desgaste e decisões, né, menos precisas, isso para dizer o mínimo. Foi por isso que eu organizei, então, esse conteúdo em torno de 6 chaves essenciais para compreender pessoas de forma mais clara e mais prática. Vou falar aqui para você que chaves são essas agora, tá? Imagine que você está enxergando uma cebola cortada ao meio, aquela velha imagem das camadas, né? E nós vamos das camadas mais internas para as camadas mais externas, tá? A mais interna é valores, depois motivações, emoções, perfis comportamentais, competências e dinâmica social. O que me interessou desde o início foi justamente pegar um tema que muitas vezes aparece de forma solta, fragmentada, rasa, organizar tudo isso de um jeito que ajude o líder a enxergar melhor o todo. Porque quando essa lógica começa a ficar clara, a leitura do líder vai mudar. Por exemplo, em vez de olhar apenas para o efeito, ele começa a perceber melhor as causas daquele comportamento. Em vez de agir só em cima do sintoma, ele ganha condições de atuar com mais precisão. Deixa eu passar aqui com você por cada uma dessas chaves. Vou começar então pela mais interna, que é valores. O que são os valores, então? É uma espécie de norte invisível dentro da pessoa. Eles ajudam a explicar por que certos comportamentos, certas reações e certas decisões carregam tanto peso. Em algumas situações, o líder ele pensa que está lidando com alguém difícil. Isso é muito normal, né? Mas na prática, o que tem ali é um choque com algo que aquela pessoa considera essencial, importante ou inegociável. É o famoso conflito de valores. E quando isso não é percebido, o líder tenta resolver tudo no plano da conversa operacional, né? Às vezes o feedback vem torto, né? Porque o feedback ele vem em cima do comportamento, mas não entende o conflito de valores. A raiz do problema ela está num ponto mais profundo. Vamos ver a segunda chave, emoções. E aqui entra um erro muito comum na liderança. O líder presume que aquilo que mobiliza ele também vai mobilizar os seus liderados. Só que não funciona assim. Por exemplo, o líder acredita que se ele é motivado por salário, por crescimento na empresa, enfim, seja lá qual for a sua motivação pessoal, ele olha para a equipe, ele olha para cada um e acredita, todo mundo pensa, né, busca exatamente o mesmo bem que eu estou buscando. Ora, existem pessoas que se movem muito por reconhecimento, outras respondem mais quando tem um desafio, tem motivação por desafios, né? Há quem valorize a segurança, há quem precise de mais de autonomia, há também quem se mobilize mais por pertencimento, crescimento, ou até sentido, né? O famoso propósito no trabalho. E se eu não compreendo isso, eu acabo oferecendo estímulos genéricos e esperando respostas específicas. E aí vem, claro, né, as frustrações, o líder sente que fez a sua parte, mas não tocou no ponto certo daquela pessoa. A terceira chave são as emoções. E esse é outro tema aqui que é frequentemente subestimado no ambiente de trabalho. Como a gente lida mal, né, com as emoções do trabalho, como a gente simplifica e muitas vezes estigmatiza as pessoas dentro de determinadas caixinhas emocionais. Muita gente encara a emoção como se fosse um detalhe secundário, ou até tem um incômodo, né, um incômodo dentro do ambiente profissional. Só que emoção é informação, e esse é o ponto.
A emoção revela como a pessoa está interpretando o ambiente, como ela está reagindo ao contexto, como está vivendo aquela experiência de trabalho. E isso impacta diretamente a forma como ela escuta, decide, como ela se vincula, a sua iniciativa e até mesmo o seu próprio desempenho. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter capacidade, né, ela pode ter experiência, ela pode conhecer a tarefa super bem e ainda assim apresentar uma performance ruim, pífia, porque está emocionalmente sobrecarregada. E o mesmo vale para uma equipe inteira. Às vezes, o grupo, ele continua funcionando, mas por dentro ele já perdeu a energia, a presença e a sua consistência. Quando o líder aprende a perceber melhor tudo isso, ele passa a conduzir com mais inteligência e mais sensibilidade. Vamos falar então da quarta chave, que é a nossa quarta camada, né, que são os perfis comportamentais. Aqui a gente tem até um certo entendimento, né? Dependendo aí da tua formação em gestão, de repente você já estudou alguns modelos de perfil comportamental, então você já tem a informação de que as pessoas têm formas diferentes, estilos diferentes, né, de agir, de decidir, de comunicar. Porque as pessoas elas não funcionam do mesmo jeito. Algumas elas são, por exemplo, mais analíticas, outras são mais relacionais, algumas decidem rápido, outras precisam de ter mais tempo. Há pessoas aqui que são mais objetivas, outras são mais cuidadosas, outras são mais expansivas e tem aquelas que são mais retraídas, mais reservadas. E tudo isso são diversos, né, diferentes perfis. E se o líder não entende isso, ele tende a transformar essas diferenças em problema. Ele começa a achar que uma pessoa complica demais, que outra acelera demais, que uma fala pouco, que a outra fala demais. Só que em muitos casos o que está em jogo aqui não é defeito, é perfil. Quando o líder compreende isso melhor, é impressionante, né? A forma como ele vai conseguir melhorar a comunicação, reduzir atritos desnecessários, distribuir melhor as responsabilidades dentro da equipe. Quinta chave são as competências. Nem toda dificuldade está no campo da atitude, né? Nem toda dificuldade está no campo do querer fazer. Em muitos casos a pessoa ela não sabe fazer, em outros ela não tem a habilidade necessária. Tem ainda quando ela até quer fazer, mas não domina o método. Então, esta percepção de que como funciona a competência humana vai mudar muita coisa. Que é uma diferença grande entre corrigir alguém, por exemplo, que sabe e não faz, e desenvolver alguém que quer fazer, mas ainda não aprendeu como fazer. E aí, quando o líder mistura todas essas situações, ele cobra mal e cobrança mal calibrada costuma produzir insegurança, desgaste e um sentimento de injustiça, né, com graves consequências. A sexta chave é a dinâmica social. E aqui a gente entra num ponto que é muitas vezes negligenciado. Poucas vezes se fala disso, né? Essa dinâmica social. Veja, uma equipe não é apenas um conjunto de indivíduos, ela forma um sistema de interações. Existem influências mútuas, existem subgrupos que se formam, tensões silenciosas, lideranças informais, padrões de comunicação que favorecem alguns e silenciam outros. Em certos contextos, o problema é que o líder está tentando resolver uma pessoa isolada, tem muito mais relação com a dinâmica do grupo do que com aquele indivíduo em si. E quando ele percebe isso, a sua atuação vai ganhar mais profundidade, ele vai deixar de tratar o efeito pontual e começa a enxergar melhor a rede de relações que está produzindo aquele cenário. Muito bem, então veja como essas 6 chaves, essas camadas ampliam a tua leitura. Ó, os valores ajudam a entender o que a pessoa considera essencial, motivações ajudam a perceber o que a move. Emoções mostram como ela está reagindo ao ambiente. Os perfis comportamentais revelam seu estilo de funcionamento. As competências ajudam a distinguir potencial, preparo e necessidade de desenvolvimento. E a dinâmica social mostra o que está acontecendo no campo das relações da equipe.
E quando um líder começa a enxergar pessoas a partir dessas lentes, a sua forma de conduzir muda imensamente. A escuta vai melhorar, a interpretação também, a orientação vai ganhar mais precisão, as correções se tornam muito mais justas. O desenvolvimento das pessoas se torna mais consciente. Junto com tudo isso, claro, o próprio líder passa a ganhar mais confiança do seu papel. E esse é o ponto, né? Esse é o ponto que a gente quer alcançar. No final das contas, veja que o e-book começou com esse título, com essa provocação, né? A ideia inicial, entenda de pessoas e liderem com confiança, porque de fato, né, na minha trajetória como mentor, como consultor de negócio e de empresas, eu percebi muita essa dificuldade, né? Como é difícil entender o ser humano, né? Muita gente reclama, não sei como contrato, não sei como desenvolvo, não sei como treino, não sei como dar feedback, não sei, não sei como lidar com pessoas. Então, esse é o ponto. Com esse entendimento, né, o líder vai ganhar muito mais confiança sobre o seu papel. E essa dificuldade, claro, né, vai acontecer porque eh, a essa dificuldade ela nasce dessa falta de leitura humana. A pessoa até quer agir bem, né, o líder quer agir bem, mas não entende exatamente o que está acontecendo, então ele vai hesitar, endurece demais, alivia demais, reage conforme a pressão daquele momento, sem um critério mais claro. Foi justamente para ajudar o líder a sair disso aqui, eu criei o curso Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Aí no curso, o que que eu faço? Eu vou aprofundar cada uma dessas 6 chaves de uma forma bem didática, super estruturada, né, e aplicada à realidade de quem lida com pessoas. A proposta não é despejar teoria na tua cabeça, tá? Tem muito conceito, claro, tem muita informação, mas o que eu quero entregar é clareza, tá? Clareza para que você compreenda melhor o ser humano com quem trabalha, clareza para que você ajuste a sua leitura, para que a sua liderança se torne mais consciente, mais madura e mais consistente. Porque liderar bem exige mais do que uma boa intenção. A gente tem que ter entendimento, discernimento, repertório, e eu diria que um dos traços mais importantes aí de um líder maduro está justamente aqui, né, na capacidade de perceber melhor as pessoas que estão diante dele. Então ele não olha apenas para aquela tarefa, também não olha só para a meta e muito menos se limita a ver o resultado final. Existe ali uma compreensão mais profunda do fator humano, e isso muda muito a forma de orientar, corrigir, desenvolver, distribuir responsabilidade, sustentar desempenho. Bom, então se esse tema aqui faz sentido para você, se você sente aí que precisa amadurecer de forma, né, a sua forma, né, de liderar melhor aí, se quer desenvolver uma leitura mais clara da tua equipe e quer fazer isso com mais confiança, eu quero te convidar para visitar o meu site, conhecer esta proposta do curso Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Lá você vai encontrar a proposta, para quem o curso foi criado, você vai se surpreender como ele é a proposta é ampla, não é só para o ambiente corporativo, todo mundo que está aí diante de uma equipe, de um grupo de pessoas, ou que tem que liderar dentro de casa, dentro da família, enfim, onde há necessidade de entendimento humano, né, para que a gente possa se comunicar e influenciar de uma forma mais correta, mais consistente, vai encontrar nesse curso um conjunto de conhecimentos e de práticas. A parte prática é sensacional, tem muitas práticas para você se desenvolver. O curso é voltado para o entendimento e a execução. Tem muita coisa para você aplicar, tá? Inclusive, mapeamento de perfil é bem bacana. Tem muita coisa show de bola, tá? Que eu preparei com muito carinho, com muita atenção, muito cuidado aí para você que me acompanha há bastante tempo já aqui no podcast, né? Tem gente aqui que me escuta já faz alguns anos e nunca teve a oportunidade de conhecer mais profundamente o meu trabalho. Então, quem sabe aqui a gente está chegando nesse momento, tá? Vem conhecer o conteúdo, visita lá o site, eu vou te passar o endereço agora, que é
ricardomallet.com, Ricardo, Mallet.com. Você vai clicar lá no menu que diz assim, cursos online, e vai ver dentro de curso online, Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança, que é o nosso curso aqui. Eu acredito sinceramente que esse material pode te ajudar muita gente a sair de uma condução mais intuitiva, mais improvisada, confusa, para uma liderança lúcida, segura e consistente. Fica aqui meu convite, visita o site, conhece o curso, e se perceber que esse conteúdo conversa com o teu momento, né, o momento que você está vivendo, faz a tua inscrição, né, vai ser uma alegria para mim ter você comigo nessa jornada, tá bom? Forte abraço, obrigado pela tua audiência até aqui, e a gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau.